Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão. Vasco contra o Fluminense aí em São Januário, um clássico pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito dessa partida e o que esperar do Vasco para esse jogo. A mudança de esquema aí do Ricardo Sapinto, hein, pessoal? Podendo fazer alterações aí no time. Vamos trazer aqui qual o provável time do Vasco, também onde você vai poder assistir essa partida. Vamos falar também aqui de dois jogadores do Vasco que estenderam um pouco mais o seu contrato com o nosso clube até o final do Brasileiro, hein? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer, para a gente chegar a 130 mil inscritos. Falta muito pouquinho. Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais, traz mais vascaínos para o nosso canal. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, porque aqui a gente é trampo, né, pessoal? Aqui a gente posta vídeo todo dia, pelo menos um no dia a gente coloca, viu, pessoal? Se inscreve aí e ativa o sininho para você ficar bem informado e receber todos os vídeos do Vascão. Meus amigos, hoje o Vasco vai enfrentar o Fluminense aí às 8h30 da noite em São Januário. O Vasco está numa péssima fase, né, na 17ª colocação, na zona do rebaixamento. Vai pegar um adversário aí que está lutando pela parte de cima da tabela, brigando por Libertadores, né? O Fluminense tem um time muito mais qualificado que o Vasco, mas o histórico de freguesia do Fluminense pode ajudar o Vasco a sair do fundo do poço hoje, né, pessoal? Tomara que hoje o Vasco consiga vencer o nosso eterno freguês. Essa partida terá transmissão aí do Sport TV, exceto para o Rio de Janeiro, e também do Premier Clubes. O Vasco tenta vencer em São Januário desde a 6ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, quando venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e agora vai enfrentar aí o Fluminense. Jogo difícil para o Vasco, mas tem que voltar a vencer o nosso estádio. Na semana que vem já vamos ter um outro jogo dentro de São Januário contra o Santos. Tem que tentar fazer valer o valor mando de campo, porque o Vasco está se distanciando cada vez mais para sair da zona, né? Apesar do Sport ser o primeiro fora da zona, está a 1 ponto do Vasco, mas os demais, o 15º já está com 4 pontos à frente do Vasco. O Vasco, se perder hoje, vai ficar muito distante para conseguir se salvar de vez da zona, né? Porque, na minha opinião, 16ª colocação não é garantia de nada. Tem que ficar pelo menos do 14º para cima. Vamos confiar hoje que o Vasco consiga vencer a partida, né? O Fluminense, que perdeu o seu treinador, foi embora, né? Vai ganhar aqueles milhões lá na Arábia, no mundo árabe, e o Vasco tem essa vantagem em cima, né? Porque o Fluminense não vai ter o seu grande comandante, né? O cara que fez o Fluminense jogar bola. E com certeza o Vasco hoje vai ter a volta do Germancano e a gente confia muito no artilheiro aí para balançar a rede. Segundo as informações do Globoesporte.com, o Ricardo Sapinto vai fazer alterações aí no esquema tático, podendo entrar no jogo hoje com um esquema de 4-2-3-1, pessoal. Ou para quem preferir, no 4-3-3, que é a minha preferência. Os jogadores que vão entrar em campo, você já vê as características que é característica de um time que joga no 4-3-3. A provável escalação do Vasco deverá ser aí o Fernando Miguel, Léo Matos, a zaga composta aí pela novidade, né? O Jadson pode figurar aí como titular, ou talvez o Marcelo Alves. O outro zagueiro mantido, Leandro Castan. Eu particularmente escalaria o Ricardo Graça e o Marcelo Alves na zaga e o Neto Borges na lateral esquerda, né? Os laterais mais recuados, jogando apenas com 2 zagueiros. E no meu campo, 2 volantes. O Andrei de volta ao time titular, o Leonardo Gil e também na frente mais avançado o Martim Benítez. E no ataque, Thales Magno, Gustavo Torres e Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. Ricardo Sapinto abrindo mão aí do esquema de 3 zagueiros, que só tomou goleada, né? Só perdeu de 4, né? E na minha opinião, ele fez o que era o óbvio, né? Era para ter feito isso já há algum tempo, porque o Vasco não conseguia jogar bola no esquema de 3 zagueiros. Nenhum desses jogadores do Vasco nunca tinha jogado no esquema de 3 zagueiros e o Ricardo Sapinto já chegou querendo implantar esse esquema que deu muito, mas muito errado no Vasco e que culminou o Vasco afundando, despencando na tabela e parando na 17ª colocação, já há várias rodadas na zona do rebaixamento. Agora a gente espera uma mudança tanto de postura quanto a tática que aconteceu, né? Principalmente a postura, porque os jogadores não podem entrar dentro de campo entregues, como a gente viu nos últimos jogos, né, cara? A gente viu naquele jogo contra o Ceará em São Januário, o time perder de 4-1 do Ceará é brincadeira. Perder pro Grêmio de 4-0 fora de casa nem é tanta surpresa assim, porque olha o time do Grêmio, olha os jogadores que tem o Grêmio, olha os jogadores que tem o Vasco. Já era meio que esperado, né? Eu já avisei isso aqui muito antes da partida contra o Grêmio, que o Vasco iria tomar a goleada. Mas contra o Ceará, pra mim, é inadmissível
inadmissível, jogando em São Januário, perder de 4-1. Espero que hoje o Vasco mude essa postura, jogue como um time que quer vencer a partida, dê o sangue dentro de campo, porque o Alexandre Campelo pagou aí um mês atrasado de salários para os atletas e não está tudo fechado, né? Mas ainda deve algumas coisas, mas os jogadores têm que correr atrás, velho. O Vasco tá caindo para a segunda divisão, o Vasco tá sendo rebaixado pela 4ª vez e esses jogadores são os culpados de deixar o Vasco cair juntamente com o Alexandre Campelo, porque somente eles, somente esses jogadores podem tirar o Vasco do fundo do poço. Deixe aí nos comentários o que você espera do jogo de hoje. Na minha opinião vai ser 2-1 Vascão de virada, com 2 gols do artilheiro Germancano, hein? Ele é a máquina de fazer gols. E o Benítez, né, pessoal, infelizmente, dando adeus ao Vasco. Cada jogo que passa é uma despedida do Benítez no Vasco. E tomara que ele ajude hoje o Vasco, tomara que ele entre ligado para fazer bonito aí antes de ir embora. Bom, pessoal, o Vasco aí tá resolvendo a situação de alguns jogadores que tem contrato se encerrando agora no final do ano, né? A gente que já trouxe informações de jogadores que não serão aproveitados aí pelo Vasco a partir do ano que vem. Entre eles está o atacante Ribamar, que graças a Deus vai embora do Vasco no próximo dia 31 de dezembro, muito perto. Se Deus quiser vai embora e não vai renovar o seu contrato. Também outros jogadores estão dando adeus ao Vasco, Breno, Ramon, também o Bruno Concedei, lateral direito Rafael França, também o volante Felipe Basso. Todos esses irão dar adeus ao Vasco já agora em dezembro. Outros jogadores estavam vivendo essa mesma situação de ir embora, né? A gente trouxe aqui informações do Guilherme Costa, jogador revelado na base do Vasco, que estava emprestado a outros clubes, voltou para o Vasco para se tratar de uma lesão. O Vasco renovou o contrato dele, que se encerrava também no dia 31 por mais 3 meses, para ele se recuperar da lesão. E aí sim o Vasco vê se vai aproveitar ou não o atleta, se vai dispensar ele. E também outros jogadores que estavam nessa situação, o Igor Catatal e o Marcelo Alves. Esses 2 jogadores pertencem ao Madureira e estavam somente emprestados ao Vasco até o final do ano. E o Vasco pretende estender o empréstimo dos jogadores até o final do Campeonato Brasileiro. E já está bem avançadas as negociações e provavelmente está tudo certo para eles permanecerem no Vasco até o final aí do Brasileirão. Marcelo Alves, que é um zagueiro importante, né? Como eu até falei, na minha escalação eu colocaria ele de titular do Vasco ao lado do Ricardo Graça. O Igor Catatal perdeu muito espaço com o técnico Ricardo Sapinto, vinha tendo muitas oportunidades com o Ramon Menezes, estava se destacando naquele jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro, ele jogou muita bola. Na sequência também no clássico contra o Botafogo, o Vasco venceu pelo Brasileirão por 3-2, o Igor Catatal jogou muita bola, fez gol e comemorou bastante, né? Tava numa boa fase. Só que aí o Ramon foi demitido, Ricardo Sapinto chegou, parece que não agradou tanto assim o Igor Catatal ao técnico português. Tanto que na primeira oportunidade que o Ricardo Sapinto teve para colocar o Igor Catatal em campo no segundo tempo, ele foi expulso com 2 ou 3 minutos de jogo naquela partida contra o Caracas da Venezuela na Copa Sul-Americana. Depois desse episódio aí lamentável, né, da expulsão do Igor Catatal, ele foi pouquíssimo utilizado pelo Ricardo Sapinto, né? O Ramon Menezes utilizava ele direto, cara, era substituição certa que o Igor Catatal iria entrar em campo quando ele não era titular, né? Mas aí o português não gostou da atitude do jogador sendo expulso aí com 2 ou 3 minutos de jogo na Copa Sul-Americana. Deve ter realmente pensado em não utilizar mais o atleta, pensando que o atleta talvez tenha um temperamento forte, né? O que não é verdade, né? O Igor Catatal sempre foi um jogador tranquilo, ajudou o Vasco aí em alguns jogos e, na minha opinião, merecia sim ter mais chance. Já que o Ricardo Sapinto, quase todos os jogos, ele coloca jogadores que não vão fazer absolutamente nada de diferente, né? Como é o caso do Lucas Santos. O Lucas Santos não virou aquele jogador que se esperava dele na base, né? Viu que o profissional não teve a capacidade de ser aquele craque que ele era na base e, infelizmente, eu acho que o Lucas Santos não vai passar disso aí que a gente tá vendo. Eu emprestaria ele para um time e daria mais chance pro Igor Catatal, que, na minha opinião, tem um futuro melhor do que o do próprio Lucas Santos. E deixa aí nos comentários o que você acha dessas renovações aí do Igor Catatal e também do Marcelo Alves, jogadores que podem ajudar o Vasco sim nessa reta final aí do Brasileirão. Pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa aqui o sininho para você não perder nada e comenta aí qual o seu palpite para o jogo de logo mais aí contra o Fluminense. Clássico, 2-1 na minha opinião, 2 gols do Germancano, Vascão de virada, ganha do freguês e se livra da zona de rebaixamento e torcendo muito para a derrota do Sport hoje. É isso aí, pessoal, forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.